paz de Jesus seja aos corações. Jesus, a referência da paz, referência das nossas decisões, das escolhas, de todos os caminhos que queremos seguir. Misericordioso é para com todos nós, diante da nossa pequenez, diante ainda da falta de amor que há em nós. Jesus, que nos ama infinitamente, paciente conosco, diante ainda das intransigências que trazemos, para sabermos amar como Jesus nos amou. Ainda sempre nos perguntamos o quanto de Jesus há em nós quando insistimos em julgar os nossos semelhantes. O quanto de Jesus há em nós quando ainda os pedidos de caridade passam despercebidos de nós. O quanto de Jesus está no nosso olhar quando vemos nossos irmãos em decadência e as nossas mãos ficam presas sem conseguirmos estendê-la para que possamos ajudar. O quanto de Jesus há em nós, em tudo que ouvimos, nossos filtros, ainda vê muita condenação do mal que atua em cada ser humano. O quanto de Jesus há em nós, quando vemos nossos irmãos doentes e passamos despercebidos, sabendo que poderão pedir alguma coisa e nós, envergonhadamente, termos que falar não. O que Jesus faria no nosso lugar? O que Jesus fez quando foram até Ele, com os obsidiados, perturbados, com os leprosos? O que fizeram quando Jesus levaram um cego de nascença para ver-lhe o poder, o que poderia? O que Jesus fez quando viram uma carcaça apodrecendo em seu caminho? Exemplos e mais exemplos de conduta, de moralidade, diante dos costumes ali vividos. Jesus não veio declarar guerra aos homens, mas Jesus veio ensinar os homens a amar, a perdoar. Jesus veio ensinar à humanidade o que é Deus, o que é o amor, o que é a família,
O que são os amigos, o que são os irmãos? E onde estamos diante do momento em que vivemos, onde negamos uns aos outros, onde às vezes escondemos quem somos, escondemos a nossa fé, escondemos o conhecimento que tem, para não enfrentarmos os julgamentos errôneos da humanidade. Pois Jesus disse um dia que no final dos tempos nós seríamos levados aos tribunais e diante daquilo que nos seria inquiridos, que nada devêssemos temer, pois o Espírito Santo falaria por nós, e os Espíritos falam. Diante de tantos questionamentos, da presença dos Espíritos na vida dos homens que reencarnam para corrigir e acertar, diante das imperfeições e buscando o melhor, fazendo com que a trajetória seja feita, de lutas incessantes dentro de si mesmos, e fazendo com que o bem seja vivido nas almas sinceras e nas almas inquisidoras, apenas deflagram o mal, querendo com isso prejudicar o próprio cristianismo, querendo exorcizar, querendo maldizer. Jesus advertira que no final dos tempos seríamos jogados aos leões, e eis os leões em praça pública, sedentos de sangue, sedentos da vergonha dos homens, dos erros. E ainda assim, quando iremos testemunhar tudo o que aprendemos com Jesus? Se nos dissemos cristãos, onde a fé que dizemos está sendo provada, como se prova o ouro e a prata, e nada fazemos, pois nosso egoísmo, a nossa ignorância ainda pede o sofrimento do povo, ainda não crendo na ação dos anjos e arcanjos ao comando do Brasil, para o Brasil ser a luz do mundo, como é o seu caminho, como é da vontade de Deus, da vontade do amor, em que o povo que mais ama, mais recebe do amor de Deus, do Cristo, o grande mandatário deste planeta, que vem resgatar as orações do povo, que pede justiça, paz e dignidade, onde a ação dos benfeitores, sobre a grande tutela de Miguel Arcanjo, conduzindo o nosso país ao ponto da iluminação das mentes e dos corações. Não a violência e sim ao amor, não a discórdia e sim ao diálogo. Cada um tem seus próprios meios de ser e de agir. Pois eis que no final dos tempos, cada um de vós estáis sendo julgados por si mesmos em suas ações. Todo o conhecimento que vós tendes, estáis mostrando a personalidade que cada um é. A quem mais se deu, ensina Cristo, mas é pedido, e diante do escândalo por qual passa toda a humanidade, descrente de homens, buscando uma crença maior, onde aqueles que devem exemplificar
Maldizem os próprios irmãos, onde a ação do amor é esquecida, e a raiva e a ignorância, fraquezas dos homens desconhecedores das leis do amor ensinadas pelo Cristo, que balbuciam sempre palavras de condenações e mais condenações, onde os mesmos querem ser absolvidos dos seus erros que jamais poderiam atirar as pedras que atiram em seus irmãos. O que esperar a humanidade diante das semeaduras? A intervenção maior já se deu e está se dando. Quem tem olhos de ver, veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Aprendam que as lições do amor do Cristo é para a correção íntima de cada um. Que as lições de misericórdia do Cristo é para a misericórdia íntima de cada um. Que as lições de cura do Cristo é para curar as chagas íntimas de cada um. Diante do amor puro do Cristo e do amor ainda impuro dos homens, que amam e odeiam, que falam de amor, mas agem com ódio, a humanidade passa e passará pelas suas tribulações, diante dos próprios hábitos não mudados, ensinados pelo Cristo a amar, a perdoar e a seguir em busca da luz, em busca da paz. Aos que amam, exemplifiquem o amor. Aos que creem, exemplifique a sua fé. Não temam a morte, pois Jesus mostrou à humanidade que morte não há, pois o mesmo ressurgiu para trazer aos homens a esperança, a fé, sempre elevando-os à maioridade espiritual, à maioridade do conhecimento, da desenvoltura da vida. Sejam, pois, amorosos uns com os outros, sejam, pois, pacientes uns com os outros. Estamos às vésperas das festividades de um Natal. Amados irmãos, o que é o Natal, senão a lembrança do nascimento do Cristo? O que é o Natal sem a humildade dos pequeninos, até mesmo dos seres tidos como inferiores, dos animais, que sempre exemplificam carinho, amor, fidelidade. Assim devemos aprender que a cada dia seja um Natal melhor na vida de cada um. Que a vibração do Natal seja a força que cada um precisa para renascer das cinzas dos problemas de cada dia, para renovados na esperança de que Cristo nasce em nós todos os dias, possamos fazer com que essa estrela maior, essa estrela guia, que levou 3 magos
até Belém, em plena luz do dia, 3 espíritos de luz no céu, guiando os espíritos benevolentes na terra. Da estrela de Belém, milhares de espíritos circunvizinham a vida de cada um. Da estrela mãe, trazendo à humanidade o amor de Maria, nesse dia consagrado, em que deveis vos abraçar, deveis vos amar, na noite, no dia seguinte, nos dias que virão. Natal, a luz do Cristo chega pelas vibrações de prece à humanidade, no mais profundo do abismo, onde há vida, onde há espíritos irmãos que se perderam nas sombras dos preconceitos, das perseguições, ficaram cegos e até no mais profundo abismo, as vibrações do Cristo neste dia vêm-lhes acalentar o coração. Amados irmãos, o presente para Jesus é o nosso compromisso de levarmos ao mundo paz, a paz que recebemos dele, a paz que aprendemos dele, a todos os corações, todos que um dia passarem por onde passamos, andarmos juntos por este amor. Por este amor. Vibremos pela humanidade, pelo Brasil, pelos governantes do Brasil, pelos sacerdotes do Brasil, pelos médiuns do Brasil, para que a humanidade do alto possa sempre dar-lhes o conhecimento, tal qual Jesus disse um dia, do que ele não poderia falar, o Paráclito ou o Paracleto falaria, e os Espíritos de Deus estão falando o que Jesus não pôde falar neste momento. Viva Jesus, viva Jesus.